Mateus 19:12. Vamos começar por aí. Hoje vai ser uma pequena viagem, tipo um tobogã. Mateus 19:12. Você veio dormir comigo? Que bom. Fica ali com a vovó. Ah, que lindo. Viu? Senta ali com a vovó. Mateus 19:12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba-o. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mateus 19:12 só. A palavra de Deus diz que tem 3 tipos de eunucos. Isto é, homens que não reproduzem, homens estéreis. Gente, você não vê na Bíblia, na descendência de Jesus, homens eunucos. Você vê mulheres estéreis, mas homens eunucos não. E o céu fala, ou melhor, a Bíblia fala que existem 3 tipos de eunucos. Alguns nasceram eunucos, quer dizer, nasceram estéreis. Outros fizeram deles eunucos, fizeram deles estéreis. E outros decidiram, um exemplo disso é Santo Agostinho, cortou os órgãos e se tornou eunuco pelo reino. Eu só me lembrei esse na história para falar para vocês. Então nós estamos falando do quê? Gerações que não nasceram. Porque você tem que ter uma concepção. Por exemplo, quando o Eduardo casou com a Geisa, ele não casa só com a Geisa, ele determina neste dia que deles nascerão gerações. Então significa que nós temos um problema sério quando nós somos castrados de alguma maneira. Isto é, nós não formamos descendentes. O que é uma rede apostólica? Uma rede apostólica é descendentes. Amém? Descendentes. A paternidade é para gerar filhos, e filhos que vão ser lançados como flechas e vão alcançar o que eu não alcancei. Quando a apóstola Neuza falou para mim, você me ultrapassou, você foi um dos filhos que me ultrapassou, ela estava dizendo o quê? Minha missão está cumprida. Os eunucos nunca vão saber o que é um filho. Eles não vão se multiplicar. Então vocês têm que compreender que há uma realidade espiritual de eunucos. E quer que eu te fale
Qual é essa realidade do reino formado por eunucos? Aquele que só pensa em si, ele não estabelece o reino, ele apenas está pensando em império. Eu estou falando com meus filhos espirituais por um motivo. Naquilo que Deus te chamou, Ele te chamou para multiplicar. A grande comissão, Jesus invoca a maior autoridade e diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E Ele está para dar uma das ordens mais importantes: indo, pregai o evangelho e façais discípulos, ensinando-os e batizando. O que significa isso, gente? Nós começamos a viver uma igreja romana paroquial, onde a igreja é responsável por tudo. Na visão da igreja apostólica, cada um anda com alguém e alguém cuida de cada um. Essa é a visão da igreja. A visão errada é achar que o pastor vai desencapetar o povo, o pastor vai batizar, o pastor vai fazer isso. Não. O modelo da igreja apostólica é um modelo de discipulado. Eu crio discípulos e eu sou discípulo. Eu estou debaixo da cobertura de alguém e tenho alguém debaixo da minha cobertura. Então, eu, como pai espiritual de vocês, espero o quê? Que vocês sejam eunucos? Não. No mínimo, o meu trabalho só estará marcado pelo sucesso se vocês chegarem a 4 gerações. É o que Paulo diz: escolha os homens de boas condutas, que falarão para outros homens, que falarão para outros e que falarão para eles. Gente, um ministério, ele só pode ser julgado se deu certo ou não deu certo, quando nós chegarmos na nossa 4ª geração. Nós tiramos em Campo Grande uma foto histórica, 5 gerações. Quer dizer, Rony Chaves, eu, Márcio, o Code e o Yuki. Sabe o que significa? O Rony já estava na sua 5ª geração e eu na minha 4ª. Eu já posso dizer que eu sou um bem-sucedido, porque um dos meus filhos já chegou na 4ª geração. Então, meus amados, quando vai acabar a tua missão? Quando pelo menos você multiplicar e multiplicar e multiplicar e chegar na tua 4ª geração. Alguns do mercado, como sacerdotes de mercado, e diz assim: e eu? Ué, a ordem é igual. Não é porque alguém está à frente da igreja, que tem discípulo, que quem está como sacerdote de mercado não precisa ter discípulos. Muito mais fácil ter um discípulo no mercado do que ter dentro da igreja. Estão compreendendo? Então, meus amados, na nossa geração nós não temos o luxo e não podemos nos dar ao luxo de sermos eunucos, isto é, não multiplicarmos. O mínimo que nós podemos fazer é nos multiplicar. A minha preocupação é uma só: um dia eu vou ter que prestar conta ao Senhor, e nessa prestação de contas, a única coisa que eu vou poder mostrar que valeu a pena são vidas que foram discipuladas,
que se multiplicaram. Isto daí é resultado. Eu não vou poder mostrar para Deus essa construção. Eu não vou poder mostrar para Deus essa torre, essa chácara, nem a minha casa. Isto não é uma obra. A obra é eu ver cada um de vocês com os seus filhos, e estes com os seus filhos, e esses com os seus filhos, e como famílias espirituais, nós nos multiplicando nas ruas e nas cidades. Então, significa que nós podemos ter no nosso meio os castrados. Porque fica assim romântico chamar de eunuco. Não, são os castrados. Aqueles que tiveram a desonra e ao mesmo tempo a vergonha de ser castrado, porque não gera descendentes. Vocês sabem que nesse bambu agora, eu contei para vocês a história do nenê, não? Hã? Aqui não, né? Eu estava para fazer uso da palavra e veio uma mulher e disse: eu acabei de falar com a minha filha e ela me perguntou se o senhor estava aqui, que ela ficou sabendo que o senhor ia estar. Eu digo: e quem é a sua filha? É a fulana de tal. Ela fala como se tivesse falado ontem com a mulher, né? E daí eu disse: interessante, deu um abraço nela. Ela disse: o senhor com certeza não se lembra dela? A minha filha, há alguns anos atrás, 4 anos atrás, ela fez uma inseminação artificial e começou a sangrar muito, e foi no médico, e o médico deu a seguinte notícia para ela: infelizmente, a senhora perdeu a inseminação e já não existe bebê nenhum vivo. Todos morreram. Imagina só, você receber essas notícias e tudo deu errado, e tudo morreu, e nada mais dá certo. E a minha filha ficou muito desesperada. E uma amiga dela disse: por que você não liga para o apóstolo Coraiola? E ela pegou o seu telefone e ligou. E vocês não sabem que milagre aconteceu. Eu atendi o telefone dela. E a minha filha, chorando, falou com o senhor que a situação dela. E o senhor do nada falou algo. Nós vamos orar. Se a tua boca secar, o nenê, que a Marili não sabe por que eu chamo nenê, mas bebê, o bebê está vivo. E se a tua boca não secar, é porque ele morreu mesmo. Qual a possibilidade de uma boca secar, gente? Fala para mim. De uma oração, no período de uma oração. É algo sobrenatural. E diz que eu orei e a boca da mulher secou. A criança está aí, está viva, e você vai tratá-lo como vivo. Ela enxugou as lágrimas, acreditou na palavra, e daí a mulher
liga o celular e disse: essa daqui é a Alice, fruto daquela oração. Gente, você pode receber uma notícia para te castrar, porque existem 3 atitudes para matar em nós as nossas multiplicações. Alguns nasceram castrados, outros voluntariamente se castraram, e a terceira, foram castrados por alguém. Eu quero te perguntar nessa noite, como se deu a tua castração? Porque se você não tem multiplicação, se você não está vendo a tua vida ser multiplicada em alguma área da tua vida, você passou por essas 3 castrações, ou por uma delas, para que você não possa ter frutos. O médico foi na doutrina, foi na ciência. Mas eu resolvi andar no sobrenatural. E aquela mulher precisava um sinal. E é isso que você tem que saber. Na rua que você mora, na rua que você anda, no elevador que você pega, na lanchonete que você está indo, no cafezinho que você está tomando, tem alguém ali que está precisando passar pela multiplicação. E só uma pessoa que não é castrada pode trazer à vida o que não existe. Então esteja atento aonde está indo. Por quê? Porque Deus vai te usar poderosamente. Você não faz parte nem de uma rede e nem uma igreja castrada. Muito pelo contrário. Nós somos uma rede de bagual. Sim ou não, João? O João engravidava a Flávia só dela olhar a cueca. Olha o Israel, produção em massa. E assim é. Então significa que nós também somos espiritualmente, nós não somos castrados, nós somos multiplicadores. Da mesma forma que nós estamos multiplicando fisicamente, nós somos multiplicadores espiritual. Mas se você está em um drama, está passando por um momento de castração, você tem que saber como que essa castração persiste na tua vida. Você nasceu assim, você se castrou, ou te castraram. Quando pode castrar? Por violência. Se você sofreu uma violência, e nessa violência, a tua alma ficou tão ferida, a ponto de matar a tua descendência, você tem que se curar. Porque você nasceu para ser um multiplicador. A mulher nasce com tantos óvulos, preparado para ser multiplicadores. Deus jamais poria como a sua primeira hora: crescei e multiplicai. Eu quero te falar que hoje você vai ser enviado, certo? Significa o quê? Que a castração natural não vai te alcançar. A castração voluntária, você vai entender que só é provocada por uma religiosidade. E a castração de terceiro
nunca, preste bem atenção, nunca ninguém conseguirá matar a tua descendência. Em que área? Nas 3 áreas espirituais que nós vivemos. Quais são? Relacionamentos, saúde e finanças. Em Números, capítulo 19, verso 1, vemos o quê? Números 19, verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entregá-la-eis a Eleazar, o sacerdote. Este a tirará para fora do arraial, e ela será imolada diante dele. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. À vista dele será queimada a novilha, e o couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e sopo e estofo carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, e em água banhará o seu corpo, também sendo imundo até a tarde. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo, e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a água purificadora é oferta pelo pecado. Presta bem atenção. Aqui tem um detalhe que passa quase despercebido. Por que Deus escolheu Eleazar para matar a novilha, quando na verdade ele podia ter escolhido Arão, o sacerdote? Por quê? Esta é uma pergunta que vale $1 milhão. Essa responderá por que você foi escolhido para nesta noite estar aqui e não um outro, que às vezes poderia ser até mais competente que você, podia ter até mais unção que você, podia ter um passado mais brilhante que você, mas porque hoje você está aqui e você é o Eleazar que vai sacrificar. Essa pergunta é tão difícil assim, gente? Hã? Não. Arão se contaminou com o sacrifício do deserto no bezerro dourado. Ele se castrou espiritualmente. Ele não está em condições de trazer um sacrifício de purificação, porque ele está imundo. O contraponto do sacrifício do deserto é a vaca vermelha. E Arão, como estava envolvido no sacrifício do bezerro de ouro, ele agora não pode participar do sacrifício da vaca vermelha. Por quê? Porque a vaca vermelha é a remissão de purificação.
Ele não só contaminou ele, mas ele contaminou uma geração. Então, uma das frustrações que, passando a sua contaminação, ela acaba com gerações. Isto é uma castração espiritual, e é como a igreja está. O púlpito está imundo. Não é o nosso caso, mas eu estou falando de uma igreja em geral. Olhem quantas notícias nós estamos ouvindo de adultério, de roubo, de todo tipo dentro da igreja. Sabe o que é isso? É a castração da igreja. Está sendo castrado a multiplicação de uma descendência genuína. Homens superusados. Eu tive a oportunidade de falar com 2 homens de Deus, usadíssimos por Deus. Um era especialista em assunto de casamento e o outro do sobrenatural. Os 2 o Saulo conheceu, de Brasília. O primeiro que eu conheci foi o que era usado sobrenaturalmente. Era cego enxergando, paraplégico andando, se movia sobrenaturalmente de uma maneira tremenda. E um dia, tão desgostoso com o casamento que tinha, diga para o teu irmão: cuidado com o teu casamento. Porque o teu casamento, se não for consertado, vai te castrar. Homens e mulheres, o teu papel é ser cúmplice no casamento, é sonhar junto, é realizar junto, é se jogar junto, é se colher junto. Tudo bem, se você não quer dormir de conchinha, não precisa, porque eu não consigo dormir de conchinha. A minha barriga atrapalha também. É permanente, onde o respeito é permanente, quando o diálogo existe até o fim, nem que seja para dizer sim, querida. É ou não é, João? Disse: Senhor, eu quero um novo casamento com outra mulher. E a mulher que eu escolhi é fulana de tal. 2 dias depois, a fulana de tal entra no gabinete dele. Eu ouvi isso, gente, não ouvi falar. Eu ouvi da pessoa. Eu estou contando uma realidade que foi contada para mim. O que esse homem fez? Ele fez uma opção de castração. Ele se castrou. Diga comigo: a castração voluntária parte de uma atitude pensada de pecado. A mulher entrou no gabinete, olhou para ele e disse: você me pediu para Deus? Ele disse: te pedi. Você é um sem vergonha, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Bateu a porta, saiu, foi embora. O que essa mulher fez? A primeira reação contra a castração. Porque, gente, quando que acabam com a tua multiplicação? Quando você entra no pecado. Por que o Senhor manda sacrificar a vaca vermelha? Porque a descendência
anterior estava contaminada pelo bezerro de ouro. E ele põe uma regra: Arão não. Quem vai sacrificar? Eleazar. Aquele que ainda não teve acesso ao bezerro de ouro. Gente, eu quero perguntar para você, na tua vida, qual é o teu bezerro de ouro? Porque o bezerro de ouro tem um porquê. O bezerro de ouro foi construído pela demora, pela impaciência. O bezerro de ouro foi construído pelas necessidades. Gente, aquele que caminha pelas necessidades físicas, com certeza passará por uma castração voluntária. Uau! Arão não. Eleazar. Esse homem me contando, ele foi no meu gabinete. Ele disse: aquela mulher que reagiu tão mal se apaixonou por mim. Mal, reagiu mal. Ela inicialmente recusou, mas depois correu atrás. Este pastor e esta missionária viveram em adultério 1 ano e meio. Ninguém sabia. Sabia, Saulo? Saulo era lá da igreja dele. Quase se contaminou. A Elaine mais do que é rápido. Em 1 ano e meio, ela aparece grávida. Claro, Deus dá um tempo para aquele homem, que era um homem de Deus, tão usado por Deus, levou 1 ano e meio para ele cair na real. E claro que eu fui perguntar uma coisa para ele, né? Gente, vocês sabem que eu não deixei de perguntar. O que eu perguntei? E os sinais, e os milagres, e as maravilhas. Ele disse: cada vez mais forte. Não se confunda nunca. Dom, poder, unção não é o teu aval de Deus para pecar. Você pode voar, você pode andar 10 centímetros do chão, você pode levantar os cadeirantes, você pode ressuscitar morto. Se você estiver no pecado, pode durar 1 ano e meio, mas o teu pecado será de conhecimento de todo o arraial, porque pecado não fica oculto. E o pecado é uma decisão de castração voluntária. Você decidiu acabar com a tua descendência. Você decidiu acabar com a multiplicação da tua vida. Porque numa castração de violência, você não teve escolha. Você foi vítima, mas a voluntária não. Sabe o quê? Como ele tinha problemas sérios com a mulher, ele achou na cabeça dele. Sabe o que ele achou? Deus está aprovando esse relacionamento. Deus não quebra princípio, gente. Quem quebra aliança está quebrando princípios. Resultado: o pastor dele, homem de Deus, chamou ele no gabinete e deu a oportunidade de ele confessar o pecado
e acertar o casamento dele. E ele fez uma escolha: eu prefiro ficar com a amante, não suporto a minha mulher. O que aconteceu com esse homem? Perdeu o ministério, perdeu tudo que estava fazendo, porque por mais que os dons continuem na pessoa, ela mesma não se perdoa. Foi morar em Goiânia, viver de uma máquina de xerox. E quando ele veio falar comigo, ele estava nesta situação. Gente, hoje era para esse homem estar à frente de uma das maiores igrejas de Brasília. É ou não é, Saulo? Ele era tratado como filho pelo pastor principal. E como o pastor principal não tinha uma descendência para passar o manto, provavelmente passaria por ele, porque ele era quase o xerox do pastor no sobrenatural. Vocês estão compreendendo o que é uma castração? Quando eu falo em castração, os homens só imaginam a faca cortando assim. Já imaginou? Que dor. Hã? Afiada, né? Então, meus amados, o outro que veio falar comigo, eu não sei por que os dois vieram falar comigo, mas Deus permitiu, e me permitiu para vacinar, é claro. Vou jantar com esse outro, porque esse era bem famoso em Brasília. O escândalo dele foi para os jornais. O escândalo era tão terrível que os jornais puseram as gravações que o marido fez, que o pastor ligava para a mulher dele, e o pastor era o segundo pastor da igreja. E o primeiro pastor ligava para a mulher do segundo pastor da igreja e dizia: se você quiser, eu mando matar o teu marido. Não, gente, quando a pessoa fica encapetada, ela não vê mais nada. Gente, vocês notaram que eu não estou contando para vocês uma história do mundo, eu estou contando uma história de dentro da igreja, e que ninguém me falou, os próprios envolvidos me falaram. Estou jantando com ele, e ele diz: sabe qual foi o meu grande erro? Diga para o teu irmão, se prepara agora. Aí é que está o engano. Ele tinha feito um pacto secreto com Deus: Senhor, antes de eu cair, me mate. Quer dizer, ser santo, estar na presença de Deus, não dependia dele, dependia de Deus. Diga para o teu irmão, cuidado com os pactos que você faz. Ficou apaixonado pela mulher, e daí? Foi um escândalo na televisão aberta, gente. E ele disse: a única coisa que eu não perdoava é que Deus não me matou antes de eu pecar. Diga para o teu irmão, é fácil jogar a responsabilidade para os outros. Essas de Deus, e ficou junto com os homens que construíram o bezerro de ouro. E ele já estava condenado à morte, porque aquela geração ia morrer no deserto.
Diga para o teu irmão: meu irmão, você está preparando descendências. Você não pode morrer no deserto. Por isso que você não pode começar a acreditar em história de carochinha. O evangelho profundo e não raso. Começa com uma palavra: seja um santo, porque eu sou santo. O que passar disso é lorota. A segunda, Jesus falava: vá e não peques mais. Se Jesus falava para qualquer um que nem tinha o Espírito Santo ainda, vai, não peques mais, é porque nós podemos resistir o mal, seja qual ele for, teremos força para resisti-lo. O que nós não podemos é escolher uma castração voluntária. Ficou de mal com Deus, brigou com Deus. Eu disse: e daí? Ele disse: só consegui perdoar Deus em Jerusalém. Quer dizer, o cara escolhe pecar, o cara escolhe fazer tudo o que fez, o cara realmente fez, porque não só foi telefonema, teve ato, e agora quem é culpado? Deus. E sabe qual era a especialidade dele? O que ele mais pregava? Casamento. Eu pergunto para você: qual é a tua especialidade? Cuidado, porque o diabo não vai te derrubar naquilo que você é fraco. Ele vai querer te derrubar no que você é forte, naquilo que você bate no peito e diz: é comigo. É assim que começa a castração voluntária. Opções que nós fazemos. Existem 3 castrações. Ninguém é eunuco à toa. Ou uma nasceu, ou outra foi voluntário, ou outra foi violentado e deixaram o eunuco. E eu escolhi a voluntária. Por quê? Porque depende única e exclusivamente da tua decisão. Arão decidiu construir um bezerro de ouro. A grande maioria aqui ou é sacerdote eclesiástico ou sacerdote de mercado. Eu não estou lidando com pessoas infantis. Até mesmo os que são membros da nossa igreja são maduros suficiente para saber o que eu estou falando. O teu futuro são as decisões que você está tomando hoje. Ai, porque Deus, tudo é culpa de Deus. Gente, nunca esqueça, antes do fogo cair do céu, o altar tem que ser purificado. E o processo é simples. Elias pediu 4 cântaros de água. Fez o quê? Jogou no altar, purificando o altar. Pediu mais 4 cântaros de água. Purificou mais um pouco. Pediu mais 4 cântaros de água. Pela terceira vez ele purifica
o altar. E ele purificou com o quê? Com o quê? E a água era o que naquele dia? A coisa mais cara que existia. Quer dizer, para purificar o altar, tinha que apresentar um alto sacrifício. E o povo ia buscar água onde? Elias estava trocando a mente daquele povo, porque aquele povo renunciou a Deus e agora estavam seguindo Jezabel e qual Deus? Baal. E Elias tinha que purificar primeiro a mente. E aonde Elias vai tocar para mudar a mente das pessoas? Naquilo que era a maior preciosidade deles, a água da sobrevivência. Me tragam agora. A ponte mais próxima que funcionava era mais de 90 quilômetros. Da onde trazer água? Um dia eu fiz essa pergunta em uma igreja, sabe o que me responderam? Começaram a fazer xixi. Não, você tem que apresentar a água antes de fazer xixi. É a água da sobrevivência. Não adianta, gente. O altar só é purificado quando eu definitivamente aprendo a dar o que não posso dar. Por quê? Porque quando eu aprendo a entrar no tudo e dar tudo, eu entro na dimensão do tudo. Posso naquele que me fortalece. Fiquei agora extremamente decepcionado, François. Agora que tinha que ter um uau. Vou falar para vocês. Para eu entrar na dimensão do tudo, eu tenho que dar tudo. E daí entro aonde? No tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque, gente, o dar é purificar. As pessoas não têm essa noção. Quando entrego meus dízimos, quando entrego ofertas voluntárias, quando entrego a primícia, eu estou me purificando e estou dizendo uma coisa: o meu altar está limpo, santo. Tanto é que eu creio na multiplicação. O que Elias está ensinando o povo de Israel a fazer? Acabar com a castração que eles estavam vivendo, para entrar em um período de multiplicação. Cada um deu da sua água, 12 cântaros se encheram, e eles puseram naquele momento no altar e purificaram o altar. Gente, nós temos que entender definitivamente: o momento dos dízimos, o momento da oferta, é onde nós purificamos o altar da nossa vida. É onde nós declaramos: sim, eu tenho um Deus, e porque tenho, sou capaz de obedecê-lo. Elias está ensinando Israel a voltar pelo caminho. Não se sacrifica para um Deus que não se crê. Aquele povo só deu a água da sobrevivência porque acreditou que fogo podia vir do céu. E eles entregaram o último. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, quando eu entrego o último, que eu entro na dimensão do tudo, só entro porque eu acredito que antes de eu chegar em casa,
a chuva vai me alcançar. Eu te pergunto, qual é a multiplicação de 12 cântaros de água? A chuva. Aqueles homens, eles podiam ter decidido viver uma castração, isto é, interromper uma multiplicação. Mas alguns deles ouviram Elias e pegaram do que tinha de água e puseram lá. E o que aconteceu? O fogo veio do céu. Presta atenção, a dimensão do fogo do céu, como funciona. Queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a rocha, queimou a terra, lambeu a água. Diga para o teu irmão, meu irmão, você vai passar por 5 níveis de purificação. Você quer ser um multiplicador? Deus vai te tratar em 5 níveis de purificação. Primeiro, Ele queima o sacrifício. Sabe quem que Ele queima primeiro? Você, o sacrifício. Começa a tirar aquelas coisinhas que ainda você tem na tua vida, vai te purificando. Quando passa esse nível, você entra na lenha. A lenha é o quê? É o altar. O altar representa o quê? Os dons que Deus te deu para você chegar no teu destino profético. Quanto esses dons não passassem pela purificação de Deus, esses dons nunca vão servir para multiplicar para o reino, mas sim para multiplicar para você. Os dons só são dons do reino quando passam pelo fogo. É por isso que você entra no fogo de todo lado. Depois da lenha, queimou a rocha. A rocha são as nossas seguranças. Eu te pergunto, qual é a tua segurança? A conta que você tem no banco? O crédito que você tem no cheque sem fundo? Opa, queimou. Queimou agora o talão de cheque, queimou agora o cartão de crédito. Meu Deus, começou a queimar tudo. Por quê? Porque a tua segurança não é nada disso. A tua segurança é a rocha. Gente do céu, eu e a Marili estávamos num momento terrível. Nem profeta falava para a gente. E nós já estava queimando, era tudo. 21 dias de oração, daquela poderosa. E Deus mostrava, esse quadro tem capeta, queima. Isso aqui tem capeta, queima também. Vai limpando tudo, limpa logo, porque a gente não aguentava mais, né? A situação é terrível. Na dúvida não era pró-réu, era fogo. Porque fogo purifica. Meu Deus. Eu me ajoelhei no lado da minha mesa de advocacia, né? Que eu era advogado naquele tempo, com aquela posição bem religiosa. E disse, Senhor, eu quero te entregar esses 21 dias de jejum, para que se libere agora toda a minha vida financeira. Deus falou para mim assim, não é o diabo não, sou eu que estou te purificando. Você quer saber porque a tua vida financeira está apertada? É Deus te esmagando.
Eu já passei por isso. Já sei como que é. Já saí de lá. Terrível. E eu e a Marili, nós queríamos ouvir uma palavra profética. Por quê? Porque todo mundo que chegava na igreja só dizia, olhava para mim e dizia: você de camisa branca, eis que vos falo, mistério. Para que profeta? Estou eu no supermercado fazendo compra, lá vem aquela canelinha de fogo, já vinha assim de longe para o meu lado. Eis que vos digo, mistério. Eu e a Marili, nós tínhamos um amigo que era na 41 ainda. Chegamos na casa do profeta. Oi, tudo bom? Quanto tempo? Tal. Ele olha para mim assim e diz: Coraiola, Deus tem uma palavra para você. Eu digo: meu Deus, é tudo o que eu precisava, meu Deus. Ele diz: em 3 dias falo com você. Sabe quando você está com o Jonas dentro do barco? Era eu. E um amigo nosso, profeta de Colinas, tinha nos convidado para ir lá, para eu pregar lá na igreja. Gente, eu só cheguei lá no cheiro da gasolina, no sobrenatural. A gente estava sem nada, mas nada. Primeiro dia, nem um suspiro profético, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. Já era 15 para meia-noite. Olha, vamos lá. E vocês sabem por que ele me convidou para ir na rodoviária? Porque de tarde eu tinha saído com ele de carro, e o carro tinha parado na estrada, sem combustível. E eu disse: você não pôs combustível? Me esqueci. Sabe daqueles profetas desligados? Era o cara. O cara era tão desligado que ele andava vindo do alto do monte. Ele veio tão desesperado, sem freio, gente, e entrou portão adentro. Nem sei o que segurou ele lá dentro. Glória a Deus! Era louco. Eu não posso andar perto dos loucos, gente. Vamos para frente da rodoviária. 5 para meia-noite. Terceiro dia se findando. Sem aviso. Aquele ali mesmo ora para mim e diz: Deus tem uma palavra para você. Eu já estava assim: pelo amor de Deus, Senhor, eu sou sensível. Ele disse: Coraiola, o teu ministério será assim. Você irá para as nações. Você fará isso, você fará aquilo. A tua vida vai ser morar dentro dos aviões, porque a tua viagem de João Pessoa para Palmas, Deus me acordou às 3 horas da manhã, eu dentro do avião, e ele disse: você lembra daquela palavra que eu disse lá na frente da rodoviária de Colinas? Hoje é a realidade da tua vida. Eu quero te dizer uma coisa: você pode estar passando a prova que tiver hoje, mas você não é um castrado. Você nasceu para ser um multiplicador. E aqui multiplica. E é sobre esta unção que vocês estão.
Não tem nenhum aqui que não... Mas qual era a minha segurança e a da Marili quando nós estávamos passando essa crise? O nosso diploma na parede. Eu dizia assim, na pior das hipóteses, eu vou para frente da cadeia. O que o fogo estava queimando? O que o fogo estava queimando? A última rocha. Me mostrando que o meu diploma, sabe quanto valia? Nada. O fogo queimou a terra. O que significa a terra? Aquilo que nós somos capazes de morrer por ela, tradições, religiosidade, crenças, ensinos que a gente morre defendendo. Sabe o que o Senhor está dizendo? Sabe quanto vale? Tem valor fora do meu fogo, mas no meu fogo, sabe quanto vale? Nada. Eu era cheio de diploma. Primeiro lugar da turma, segundo lugar da turma, terceiro lugar, isso e aquilo, cheio de diploma. Eu gastei tanto dinheiro em quadros de diploma que você precisava ver. Eu tinha uma parede de diploma. Queimou. Um por um. Queimou. E por último, a água foi lambida pelo fogo. O que é a água lambida pelo fogo? É tudo aquilo que quer ser a oposição na tua vida, para você não andar em um avivamento, para você não andar pelo crer, para você não andar pela fé, para você não andar no poder de Deus. E Deus está dando um recado: tudo que se levantar contra o meu fogo vai ser lambido pelo fogo. Diga para o teu irmão: meu irmão, toda oposição ao avivamento se transforma no quê? Se o fogo lambe a água se transforma no quê? Vapor. E vapor forma o quê? Do tamanho da mão de um homem. 12 cântaros de água que purificaram o altar foram consumidos e transformados pelo fogo e se transformaram em uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Percebeu agora? E esta chuva, que ninguém deu valor inicialmente, se transformou em um aguaceiro. É esta multiplicação que Deus quer fazer na tua vida nesta noite. Você não nasceu para ser um eunuco, castrado. Você nasceu para ser um multiplicador. E você não pode entrar em uma castração voluntária. Você tem que começar a decidir a multiplicação da tua vida. Aonde vai ser a multiplicação? Eu vou multiplicar o meu ministério, eu vou multiplicar minhas finanças, eu vou multiplicar, pega aí, Daniela, minhas escolas, eu vou multiplicar minha fábrica de doce, pega aí, Regiane. O que eu vou multiplicar a partir de hoje? Por quê? Porque nós vamos purificar o altar. Nós apresentaremos hoje o tudo. E o fogo vai vir e vai transformar-se em um aguaceiro. Estão prontos? Sim ou não? O fogo, ele é purificador. Feche seus olhos. Eu quero abrir primeiro na tua vida a dimensão do tudo. Tudo posso naquele que me fortalece.
pergunta para o Senhor: Senhor, eu quero hoje me apresentar nesse altar, na dimensão do tudo. O que você quer que eu entregue nesta noite, que libera para mim definitivamente tudo? O que vai acontecer, Senhor, quando o teu fogo passar por esta oferta que eu vou entregar? Que aguaceiro virá sobre a minha vida? Hoje, nós estamos definitivamente acabando com a castração. Principalmente ou eu escolho não ouvir a Deus. Aquilo que Deus te tocar para te liberar na dimensão do tudo. Dia 19 de março, nós vamos novamente nos encontrar na reunião da rede. 19 de março de 2026, o meu retorno do Shabat. E você vai testemunhar o que Deus fez nesta noite na tua vida. Em 1 ano e 6 meses, você vai crescer e vai multiplicar como você nunca andou nos últimos 10 anos. Só os que creem, diga amém. Amém. Então nós vamos começar a louvar. Quem vai fazer o louvor? E enquanto nós estamos louvando, você vai poder vir no altar, obedecer a Deus, entregar para o Senhor o teu tudo. E entrar na dimensão do tudo posso, naquele que me fortalece. É aqui que você entra na dimensão das construções. É aqui que você entra na dimensão das compras. É aqui que você entra na dimensão do impossível. É aqui agora que você afugenta a castração e libera a multiplicação. Diga para o teu irmão: não me incomode, porque agora eu estou liberando a multiplicação sobre a minha vida. Parece que a nuvem é do tamanho da mão de um homem. Só foram 12 cântaros de água, mas Deus não precisa muito para multiplicar e transformar aquilo em um aguaceiro, em uma chuva que tirou Israel da crise.